básico aqui, ó, você tem aqui, ó, uma coisa de primeiro grau. Isso aqui está a cabeça do paciente, por exemplo, e aqui é a caixa torácica, né? Vou fazer um alvéolo só, como se fosse o exemplo de todos, tá? Você tem um alvéolo e você tem um capilar pulmonar, que faz a troca gasosa. Bom, embaixo, vamos dizer que tem um diafragma. Como que a gente faz para esse ar deslocar da atmosfera para dentro dos pulmões do seu paciente? Bom, a gente precisa de uma contração muscular, né? Então, essa é a ideia. Então, você precisa de uma PEMUS. Beleza. E aí, ele faz uma diferença de pressão, né? Na atmosfera tem mais, e vamos dizer que na pleura intrapleural está mais negativo do que na atmosfera. Então, essa diferença de onde tem mais para onde tem menos, o ar faz um vácuo, vamos dizer assim, né? Uma via aérea, uma porta aberta, e ele desloca o ar para dentro do pulmão do paciente. E isso vai gerando a inspiração. Bom, chega um momento que o pulmão se distende totalmente. E aí as pressões se igualam, as pressões intratorácica e da atmosfera. Se as pressões se igualam, a pressão, o fluxo zera, né? Não tem movimentação de gás. E como que o ar sai? O nosso pulmão é igual um elástico, né? Quando você puxa ele, solta, a tendência é voltar ao seu estado de repouso. E os nossos pulmões, eles se comportam assim, pulmões saudáveis. Então, a gente chama isso de elastância, a capacidade de retornar ao seu estado de repouso, empurra o ar para fora e se dá a expiração, que é passiva. É lógico que algumas pessoas, como o DPOC, têm isso lentificado, ele tem alguns problemas. Só que, vamos lá, quando entra esse primeiro ar, a gente tem toda a via aérea de condução, né, para vencer. Então, aqui a gente acaba vencendo um componente resistivo, né, que entra aqui. Quando o ar chega no alvéolo, ele também tem que distender. E ele tenta vencer um componente elástico, né? Então, se você vai somando tudo isso, a gente acaba caindo praticamente na equação do movimento. Aqui é de ventilação mecânica. A gente tira a PIP, né? E aqui seria a pressão muscular. Mas, basicamente, era isso como o ar entra. E a pressão positiva? É totalmente ao contrário. Você vai empurrar o ar para dentro dos pulmões, né? Com determinada pressão, determinada quantidade de ar. E isso depende da complacência e resistência do sistema respiratório do paciente. Às vezes, a mesma quantidade de ar para entrar no meu pulmão precisa de mais pressões para entrar no pulmão do Fernando. Isso depende da complacência e resistência do pulmão dele. Então, como a gente vai empurrar o ar, não tem essa diferença de pressão, esse deslocamento, a gente já entende que é uma coisa antifisiológica, né? Então, quanto mais calmo, né, menos impacto pulmonar, isso é melhor. Bom, a gente tem uma figurinha aqui. Você tem o quê? Um esquema, uma válvula de fluxo que vai mandar o ar pelo ramo INS. E aí você tem uma interface que a gente já mostrou que tem o tubo ou uma traqueostomia. E aí você vem esse componente resistivo e elástico, né? Na expiração, ela vem pela válvula exalatória. Ou seja, quando se tem a inspiração, abre a válvula INS, mas a ex está fechada. Quando o paciente solta o ar, que aí a gente chama de ciclagem, né? A válvula INS se fecha e a ex se abre, tá? Aqui, ó, provavelmente no Y do circuito, você tem sensores de pressões e de fluxo. Sensor de volume é muito caro. Então, ele vai dar um derivado, né, um volume derivado de uma conta do fluxo do volume, entendeu? Você tem painéis de controles, onde você vai setar parâmetros, né? Monitor para você visualizar valores, curvas. E aí você precisa do quê? De uma CPU para contabilizar tudo isso, né? Como se fosse um computador. E principalmente um cérebro para organizar tudo isso, né? E aí, pessoal, a gente chega num conceito de PIP, né? Que a gente programa PIP para o nosso paciente. Quanto? Depende. As diretrizes falam para você iniciar de 5, né? Para você dar início da ventilação mecânica. Só que depende do seu paciente. E aqui a gente tenta mostrar um pouquinho só do efeito da PIP. Ele vai variando valores, né? Uma PIP de 0, que aí é ruim para o seu paciente, né?
paciente um pulmão normal, que não tem alto PIP, né? Você causa lesão cíclica, né? Uma PIP de 5, ó, a inspiração e a ex parece que já não fecha tanto, ele mantém alvéolos mais abertos. E aí ele vai aumentando a PIP gradativamente, agora em 10 o pulmão está mais armado, né? Então, e ele chega a valores até de 20, que aí a gente já está causando, né, na grande maioria, uma distensão alveolar, que é tomar um pouco de cuidado, a não ser um paciente com pulmão muito ruim, ou um paciente com simples desconforto, né, grave, né, com colapso pulmonar. Mas a ideia da PIP, pessoal, é manter alvéolos abertos. Essa é a ideia. Qual o valor? Não sei. Não sei qual o valor de PIP. Depende do seu paciente. Você tem que entender que a mecânica dele tem que estar boa, né? Platô, driving pressure, tem que estar tudo dentro da proteção. Não existe um valor correto. Isso é igual um remédio. Se você der muito pouco, não resolve, o doente piora. É o que acontece, né, com lesões como um atelectrauma, abertura e reabertura, né, um cisalhamento alveolar, porque uma PIP é muito ruim. Porque se você der uma dose muito alta, né, você pode causar lesões, até barotrauma, volutrauma, enfim. Isso não é a meta da aula, de falar dessas lesões. Mas o paciente também tem um impacto hemodinâmico, essa é a ideia, né? Lembrar que dentro desse pulmão aqui, ó, tem um coração, né? Que esse pulmão abraça. Então, isso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado em influências em pré e pós-carga. Isso que é importante, né? Tem um outro vídeo aqui também, ó, que é legal, que ele mostra a função da PIP, que ele fica com, vamos dizer, com um ambu, fazendo insuflação e esse, sem a PIP, e depois ele coloca uma válvula de PIP no ambu, e aí a gente percebe como ele se insufla e mantendo uma PIP. Essa é a ideia lá, ele vai conectar a PIP no ventilador, olha lá para você ver, ó, o pulmão não faz a exalação completa, né? Isso é o ideal, né? Para a gente ver nos nossos pulmões, né? Do paciente. Isso em ventilação mecânica, galera. Tá bom? Né? Agora, o que mantém nossos alvéolos abertos em respiração espontânea, a gente chama de pressão transpulmonar, né? O pulmão tem uma tendência em colapsar porque é elástico e a caixa torácica se expandir porque é ativação muscular, né? Cada um puxando um pouquinho para cada lado, fica uma pressãozinha lá que mantém os alvéolos abertos. Essa é a ideia. Ah, mas o cara que faz atráqueo e vai para casa, o que acontece? Deixa eu ver, aparecendo uma mensagem aqui de tempo. Saiu Ah, já aqui. É, foi. não, é que E o cara apareceu, que vai para apareceu casa está sozinho. customizado, né? Apareceu sozinho, Fê. Desculpa, por isso que eu tô mexendo Beleza, aqui, porque o Zoom aparece mesmo. tranquilo. E aí o cara que vai para casa tracostomizado, por exemplo, que mantém isso aberto, influencia obesidade, funcionalidade, força muscular, balanço hídrico, que é a aula de amanhã. Isso tudo influencia